Jeremias Neto. Meu querido amigo Jeremias Neto, quando eu me casei com a Luana, eu já era um homem feito. Eu tinha quase 40 anos. Eu era pai de Luísa, uma adolescente rebelde de quase 11 anos, fruto de um relacionamento anterior. Na época foi muito difícil para mim, porque os pais de Luana não aprovaram a nossa relação. Aliás, não só os pais, como toda a família de Luana. Eles achavam que eu só estava me casando com a Luana por puro interesse financeiro. Eles eram donos de um bom dinheiro, de uma boa fortuna. Eu até que tinha uma boa estrutura familiar, eu vim de uma família de classe média, mas em comparação com a família de Luana, que eram donos de fazendas e mais fazendas de criação de gado e cultivo de café no interior de São Paulo, eu era praticamente considerado um pé rapado. Conhecemos-nos aqui mesmo em São Paulo, porque apesar de ser filha de fazendeiros, Luana detestava a ideia de morar no interior. E contra a vontade de seus pais, que queriam que ela desse seguimento aos negócios da família, Luana veio para São Paulo para estudar jornalismo. Hoje não me lembro muito bem como foi o nosso primeiro encontro, só me recordo que foi em um shopping de São Paulo. Mesmo depois de enfrentar toda a família, Luana estava decidida a se casar comigo. Era amor, era paixão, era vida a dois. Não, eu quero me casar com ele porque ele é o homem da minha vida, mas a minha filha, olha, não é do seu mesmo nível, não tem a sua mesma classe, não tem a sua mesma educação, não tem o seu dinheiro, mas não interessa, eu quero me casar com ele. E nós nos casamos. Na época, eu trabalhava como administrador em uma empresa de médio porte. Entramos em acordo e eu aluguei a minha casa. E o que eu fiz? Alugando a minha casa, eu fui com a minha filha morar no apartamento de Luana, que era bem mais confortável. Deu para entender, Jeremias? Eu tinha uma filha que morava comigo, a Luísa. Eu tenho quase 40 anos. Então eu me caso com Luana, o amor da minha vida. Vou morar na casa dela. Eu aluguei a minha casa. Eu tinha a minha casa. Mas ela insistiu para que eu fosse para o apartamento dela, porque de fato, era bem mais confortável. E poxa, fomos para lá, felizes. Eu fui de peito aberto, de coração aberto, feliz. Mas é evidente que nessa vida nem tudo é mar de rosas. Eu tinha uma filha. E o fato de ter uma filha, numa fase inclusive complicada, que é a pré-adolescência, de infância para pré-adolescente, enfim. Já no primeiro ano, minha esposa começou a entrar em confronto com a minha filha. E era um verdadeiro pé de guerra. Era uma pegando no pé da outra. Mesmo assim, sabe, eu tentava, Jeremias, porque eu tentava reverter a situação, tentando amansar as duas feras dentro de casa. E sabe que de certa forma, com o tempo, e até com o amadurecimento de Luísa, elas acabaram ficando mais próximas. Até porque a minha esposa estava fazendo o papel de mãe. Porque, infelizmente, a mãe da Luísa, minha filha, havia falecido há 2 anos. Em um terrível acidente. Então a minha filha era órfã de mãe. Então contava até mesmo o trauma pela perda da mãe. Morando comigo, de repente vem uma mulher nova que não é a mãe dela. Era até natural que ela encontrasse um pouco de resistência. Mas o tempo vai passando. E finalmente ela vai entendendo que a Luana, minha esposa, não estava querendo o mal dela. E sim que elas se tornassem amigas. Eu não queria mais briga dentro de casa. Já não bastava a família de minha esposa, que quando ligava só procuravam falar mal de mim, sem pelo menos me conhecerem direito. Porque, olha, Jeremias, a coisa era tão fria entre mim e a família de minha esposa, que nós nos vimos apenas no dia do casamento.
Então, teve aquele choque do primeiro momento, e graças a Deus, no segundo ano de casamento, as coisas já estavam mais calmas. Até porque Luana então descobre estar grávida, e estava grávida de um garotão, e o sonho de Luísa, minha filha, era ter um irmãozinho. Então a gente começa a viver um momento de paz dentro de casa. A gente começa a viver um tempo de paz dentro da família. Poxa, como eu estava feliz. Sabe, depois do nascimento de nosso filho, foi pura alegria, a paz reinando, a paz absoluta. E aí, com o tempo passando, com os dias e meses passando, com o tempo vão surgindo outros problemas. Luísa, minha filha, agora já estava ficando mocinha. E queria sair com as coleguinhas. E minha esposa estava tentando ensiná-la o que era certo e o que era errado. Isso é certo, isso é errado. Olha, Luísa, não faça isso porque isso é errado. E nessa mesma época, o meu filho, que já estava com 7 anos, olha que 7 anos se passaram. O Tiago era um garoto tranquilo. Mas também o Tiago, meu filho, começa a brigar muito com a irmã. E às vezes, quando íamos separá-los, Luísa, que dizia que Luana não tinha o direito de repreendê-la porque não era sua mãe, e naquele mesmo momento a minha relação com a minha esposa começa a se complicar. Olha aqui que é a vida, Jeremias. Quer dizer, estava tudo bem, estava tudo em paz. Aí a Luísa, minha filha, começa a crescer. A minha mulher quer repreendê-la e mostrar o que é certo. Ela, não admito. Você não é minha mãe. Como é que você vai chamar a minha atenção? Eu não admito. Você não é meu sangue. Você vai me repreender por quê? Eu já sou moça. Eu já sei o que eu quero. Quem você pensa que é para me repreender e falar alguma coisa? E aí começa a criar conflito dentro de casa, inclusive com o meu filho Tiago, que já está com 7 anos. O Tiago começa a ver a irmã dizer isso para minha esposa, mãe dele. E eles brigavam. Então eu chegava em casa, sabe? Às vezes super cansado. Eu confesso que às vezes a minha estupidez passava do ponto. Eu estava cansado, eu começo a cansar disso. Sabe, eu chego em casa, eu começo a me retrair, eu começo a me esconder. A minha distração era a leitura. Nas horas vagas eu aproveitava para ler um livro, ou sei lá, qualquer coisa. E aí, Jeremias? E aí, a coisa começa a mudar. O fato era que o meu casamento com a Luana começa a entrar em crise. Eu vou lhe ser honesto agora na minha história. Eu não queria me separar da Luana por causa dos meus filhos. E ela, eu sei que jamais iria aceitar a separação. Porque, poxa, para a Luana foi um desafio se casar comigo. Nós já estávamos partindo para quase 10 anos de casados. E a Luana, ela havia enfrentado o pai, ela havia enfrentado a mãe, ela havia enfrentado a família. Ela abriu mão de uma vida ainda mais confortável do que já tinha. Ela, enfim, para ficar comigo, para me assumir, para assumir o pé rapado. E eu já estava meio de saco cheio de tudo aquilo. Sabe, eu já estava meio cheio disso tudo. Então meu casamento estava em crise. A minha vontade era a separação. A minha vontade era, mas os meus filhos. Mas os meus filhos, eu não queria tirar essa harmonia dos filhos terem o pai e a mãe sempre por perto. E ela também não iria aceitar. Eu lembro que ela estava fazendo de tudo para salvar a nossa relação. Estava tentando me agradar de qualquer jeito. Eu lembro que um dia ela veio no quarto e me fez a seguinte proposta. Amor, eu sei que você está super concentrado aí com seus livros, mas eu queria dar uma palavrinha com você. O que foi, Luana, dessa vez, hein?
Eu estou tentando ler um livro. Tá bom, amor, olha, não precisa ser grosseiro. Eu só queria te fazer uma proposta. O quê? Uma proposta. E o que é? O que é essa proposta? Olha, a nossa relação não vai nada bem. Você sabe disso melhor do que eu. Realmente, eu admito que o nosso casamento está em crise. Eu tô achando você meio arredio. Você sabe que eu te amo muito e por você eu faria qualquer coisa para salvar o nosso casamento. Então, Luana, o que é? O que você me propõe? Olha, eu estava pensando aqui comigo. Já que você entra de férias agora o mês que vem, as crianças também estarão de férias escolares. Bem que nós poderíamos ir até a fazenda da minha família para descansarmos um pouco, sair desta selva de pedras e pôr os pingos nos is para tentar salvar a nossa relação. O que você acha? Olha, veja, você não tem nada a perder. Eu acho que de repente a gente saindo um pouco aqui de São Paulo, mudando de ares, indo para uma fazenda, andando a cavalo, tirar leite da vaca, nadar na cachoeira, as crianças vão se divertir, vai ser bom para todo mundo vai espairecer um pouquinho, a gente precisa sair um pouco dessa neura. Amor, eu estou tentando salvar o nosso casamento. Eu não sei, Luana, eu não sei se seria uma boa ideia. Você sabe que os seus pais não me suportam também. Não sei por que isso agora. Você vivia me dizendo que odeia a fazenda. Veja, eu nunca disse que odiava a fazenda. Eu nunca disse que odiava a fazenda. Apenas não gosto de morar no campo. Mas para ir de vez em quando, esfriar a cabeça é sempre bom. Tudo bem, Luana, e a sua família? Então, amor, é justamente por isso. Eu quero mostrar para minha família que você não é exatamente o que eles pensam. Luana, não sei. Mesmo assim, eu não sei se seria uma boa ideia. Olha só, amor, você me disse que estava pensando em escrever um romance, mas não sabia por onde começar, porque estava sem inspiração, não era? Pois é, esta é a hora. Eu sei que você tem se dedicado à leitura, está se apaixonando, está escrevendo algumas coisas. O campo é o lugar perfeito para você ficar inspirado. Aqui em São Paulo, realmente é difícil, mas no interior eu garanto que você vai conseguir. Eu dou a minha palavra. E nesse ponto, Jeremias, a minha esposa tinha razão. Mesmo assim, eu tinha um certo receio para não entrar em atrito com a família dela. O fato é que não tinha por que ficar fugindo. Eu não havia feito nada de errado, e mais cedo ou tarde a gente ia acabar se trombando. Pronto, decidi que iríamos para tal fazenda dos pais dela. Minha mulher ficou radiante. Minha mulher ficou felicíssima. Quem não gostou muito da ideia foi a minha filha. Ela queria ficar aqui em São Paulo, mas eu não deixei. Por quê? Porque já era mocinha, poderia aprontar na minha ausência. E poxa vida, não, vamos para a fazenda. Vamos para a fazenda. Essas férias podem ser a salvação do meu casamento. Então fomos, Jeremias. Eu me lembro que no dia em que saímos daqui chovia muito. A água batia no retrovisor do carro e deixava o para-brisa todo embaçado. Eu olhava para o lado, via minha esposa toda contente. Olhei para o banco de trás, estava minha filha toda emburrada, ouvindo música no último volume. Meu filho caçula tirava uma soneca. Falei, poxa vida, quem sabe, né? Quem sabe eu salvo o casamento. Quando chegamos em Caçapava, a chuva deu uma trégua. Depois de algumas horas de viagem, partimos em direção à fazenda da família, que ficava a uns 5 quilômetros de distância do perímetro urbano. E quando chegamos lá, todos já estavam à nossa espera. O caseiro veio nos ajudar. Na porta estavam Dona Sandra, mãe de Luana, e 2 irmãs, a Vânia e a Verônica. Eu percebi no rosto delas o descontentamento por me verem ali naquele momento. Mesmo assim foram educadas e vieram me cumprimentar. E ao entrar me deparei com o seu Leonel, que ficou na sala e não veio me receber. Meu sogro, tamanho era o amor que ele tinha por mim. Bem, embora eu tivesse que enfrentar essa cara feia,
Tudo estava indo bem naquele lugar. Finalmente, eu estava tentando espairecer um pouco a minha cabeça para tentar começar até a escrever o tal romance que eu tinha desejo, que há anos eu não conseguia escrever. E já no terceiro dia naquela casa eu comecei a me estressar com o meu sogro. Eu lembro que estávamos na mesa do jantar. E aí ele se virou para mim e aí, meu genro? Como é que vão as coisas? Vão bem, seu Leonel? Você trabalha mesmo no quê? Eu sou administrador de empresa, seu Leonel. E aí a minha esposa de repente entra na conversa. Pois é, papai. Meu marido é trabalhador, além disso também é escritor. Veio para cá justamente para começar um romance. Escritor? Você? Só me faltava essa. Além de viver às custas da minha filha, agora quer escrever romance? Escuta aqui, rapaz. Vira homem. Esse negócio de escritor é coisa de quem não tem o que fazer. Isso não enche a barriga de ninguém, não. Olha aqui, seu Leonel, escuta aqui. Eu é quem digo. Eu não queria vir para essa porcaria de fazenda, não. Quero que fique claro isso. Foi minha esposa quem me convenceu. Senão eu nem teria vindo. Papai, pelo amor de Deus, para com isso. Eu não fico mais nem um segundo nessa mesa. Eu vou sair para aliviar minha cabeça. Tá vendo, papai, o que o senhor fez? Eu querendo salvar meu casamento, você enchendo a cabeça dele assim, papai. Jeremias, eu fiquei tão nervoso que saí da mesa, peguei o meu carro e fui até a cidade. Eu fiquei tão doido da vida de ouvir, sabe aquele descaso na mesa, quando ele virou e falou assim: o que você faz mesmo? A minha vontade era de pular na garganta dele. A minha vontade era de torcer o pescoço dele. Sabe o que é descaso com o ser humano? Era assim ele comigo. Eu peguei o carro e fui para a cidade. Chegando lá, próximo a um barzinho, eu vi uma movimentação. As pessoas olhavam com tanto entusiasmo por um determinado local que também chamou a minha atenção. Quando olho, vejo uma jovem que estava na casa ao lado com as janelas semiabertas, tomando banho. Toda misteriosa. Parei o carro, perguntei sobre a tal jovem, e as pessoas me disseram que essa tal jovem era de São Paulo e estava passando uma temporada naquele local. E realmente, Jeremias, que coisa, rapaz, olha, eu até acabo me esquecendo da briga na fazenda do meu sogro. Era uma moça assim bonita, sabe, bonita, mas também provocante e devassa, porque as mulheres da redondeza achavam aquilo uma falta de vergonha na cara. Perguntei o nome da jovem a um rapaz que trabalhava no bar e ele me disse que ela se chamava Tâmara. Tâmara. Uma moça bonita, viu? Sabe, assim, eu fiquei fascinado por ela. Depois do show de exibicionismo, porque ela tomou banho, Jeremias, entenda, essa moça da cidade, ela estava tomando banho e a janela estava aberta, de tal forma que dava para ver ela dentro do banheiro. Dá para você me entender? Mas depois do banho ela fechou a janela, inclusive para a tristeza dos marmanjos de plantão. E depois eu voltei para a casa do meu sogro. Voltei já com a cabeça mais fria. E finalmente, ao ver aquela garota, eu comecei a escrever o meu romance. Comecei a escrever. Sabe, a minha esposa já estava até desconfiada de mim, porque depois daquele dia eu comecei a sair todos os dias para ver se via tal garota.
E, para minha sorte, um dia, bem cedinho, Tâmara estava. Foi à padaria que ficava ao lado do barzinho e eu me lembro que eu estava ali sentado. E eu me ofereci para ajudá-la a levar as compras até a sua casa. E aí eu me apresentei a ela e ela me agradeceu e me convidou para tomar um café e depois me convidou outras vezes e foi o que eu fiz. Sabe, eu me apaixono. Eu me apaixono pelaquela garota de São Paulo que estava passando férias ali. A coisa de 5 minutos da fazenda do meu sogro. Eu que havia ido para a fazenda para tentar recuperar o casamento, é aí que a coisa desembestou de vez, porque lá eu conheço essa garota e eu me apaixonei perdidamente. Quando eu dei por mim, já estava em sua cama, fazendo sexo com uma jovem que eu nem mesmo sabia se era maior de idade. Eu sabia que eu estava entrando em algo de muito errado, algo proibido. A qualquer momento alguém poderia descobrir o nosso romance, até porque a família da minha esposa era influente na cidade. Poderia chegar com facilidade aos ouvidos da minha esposa, do meu sogro. Sabe, eu resolvi dar um tempo, resolvi ficar um pouco dentro da fazenda. Minha esposa, já desconfiada das minhas escapadelas durante o dia, eu fiquei assim, uma semana sem ver ela. E nesse período que eu fiquei uma semana sem ir à cidade, a minha filha, que até então estava emburrada porque não estava gostando nada de ficar só na fazenda, também começou a ir na cidade e fez várias amizades. E entre as amizades que a minha filha fez, ela se tornou amiga da Tâmara. Certo dia estávamos em casa curtindo. Eu acho que era aniversário de alguém lá da fazenda, quando de repente minha filha aparece com alguns amigos. E entre esses amigos estava Tâmara. E ela, Jeremias, acredite se quiser, ela, Tâmara, se torna amiga da minha filha e da minha esposa. Sabe, ela parece até que ela foi de propósito à fazenda. Parece até que ela buscou ter amizade com a minha filha de propósito. Eu até fiquei enciumado, tinha um rapazinho junto com ela, de mãos dadas. Eu fiquei assim, sabe, meio ressabiado e agora o que eu ia fazer? E agora o que eu ia fazer? Até, Jeremias, que veio tudo à tona. Veio tudo à tona. Começam essas visitas lá na fazenda. Ela começa a frequentar a fazenda do meu sogro, vira amiga da minha filha, vira amiga da minha mulher, e um dia ela me agarra na sala da fazenda e me dá um beijo, e enquanto ela está me beijando, a minha esposa nos deu um flagrante daqueles. O que é isso? O que é isso? Alguém pode me explicar o que é isso? Hein, Tâmara? Calma, eu posso explicar. Explicar o quê? E você, Guilherme? O que está acontecendo aqui? Você é minha amiga? Você é amiga da minha filha? Não é nada disso. É que
eu tenho um caso com o teu marido. É isso, eu e ele nos apaixonamos e a gente tem um caso. Ah, você tem um caso. Ah, você tem um caso com ele, é. É isso, uma vagabunda, é isso, é um caso. É isso, Guilherme. E eu, Jeremias, já de saco cheio de muita coisa, eu disse, é sim. É sim. Nós estamos apaixonados, é sim. E aí, quando eu menos espero, a minha esposa abre uma gaveta da copa. Parece até que ela sabia o que tinha dentro daquela gaveta. E pega, Jeremias, uma arma. Pega uma arma pequenininha. Eu acho até que era calibre 22, uma arma pequenininha. E tremendo, ela aponta para nós dois. Você imagina a cena, eu na sala, com a Tâmara. Ela de repente começa a gritar, chega a minha filha, também grita. Chega a minha cunhada, também grita. Meu sogro na porta, a essas alturas minha sogra já ligando para a polícia. E minha mulher tremendo, segurando a arma. Escuta aqui. Você não deveria ter feito isso. Você e atira a primeira vez. E atira de novo. E quando eu dou por mim, Jeremias, quando eu dou por mim, a Tâmara está caída no chão, toda ensanguentada. Eu tomei um tiro de raspão no ombro direito. E ela foi alvejada com 2 tiros daquele no peito. Tentaram socorrê-la, mas ela não suportou os ferimentos. Morreu depois de quase 12 horas no hospital. Minha mulher foi presa em flagrante, embora o pai fosse muito influente na cidade. Minha mulher foi presa e condenada a mais de 20 anos de cadeia. Depois de alguns dias voltei para São Paulo com a minha filha e com o meu filho. Hoje em dia travamos na justiça uma batalha grandiosa pela guarda do Tiago, meu filho. O avô tenta de qualquer jeito tomá-lo de mim. Mas enquanto eu for vivo e respirar, eu continuarei sendo o pai dele. Essa é a minha história. Terminei o romance que eu estava escrevendo. Na realidade, Jeremias, o romance que eu estava escrevendo, o último capítulo, era um comunicador de rádio narrando a minha história. O que você acabou de fazer. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Se novamente eu me apaixonar, se novamente eu encontrar alguém, eu volto a lhe escrever. Aprendi a te ouvir, eu, Guilherme. Por favor, apenas Guilherme. Alguém que só queria se apaixonar de novo. Obrigado. Jeremias Neto.